Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, a mais uma aula dentro da nossa disciplina de competitividade. E hoje nós vamos falar sobre análise estrutural de mercados. Então, nós já vimos dentro da nossa disciplina, né, o posicionamento das organizações, a forma como elas estabelecem critérios para estabelecer uma vantagem competitiva dentro da sua estratégia. Vimos que ela pode se posicionar por meio da vantagem de custo ou da diferenciação. Vimos também as diversas formas como as empresas elas podem se apropriar da sua cadeia de valor, ou seja, dos setores que compõem a empresa e de que maneira eles podem fazer isso internamente para então é, obter destaque, né, e uma posição de vantagem competitiva a partir das suas potencialidades internas. Então, e viemos evoluindo na disciplina, tratando diferentes temas. Na última aula, vimos também a questão dos sinais de mercado, os sinais que as empresas emitem para demais empresas que compõem o setor, para que elas possam, como uma forma, né, de se posicionar e também emitir um recado, um aviso ou um sinal, né, ou muitas vezes um blefe para, por exemplo, uma questão de um mercado especulativo. Por isso, se for, no caso de um blefe, também a empresa ela se posiciona a partir dessa emissão de sinais. Ela diz a que veio, né? E como ela quer ser vista ou reconhecida, ou entender o mercado, ou até mesmo moldar o mercado em que ela se encontra. Isso vai depender do porte da empresa, vai depender de diversos aspectos inerentes às capacidades que as empresas têm de se colocar no mercado, de estabelecer alianças ou não, de estabelecer estratégias de cooperação com outras empresas ou atuar sozinhas nesse mercado. Nesse contexto, nós vamos evoluindo, então, na nossa disciplina, falar sobre análise estrutural de mercados. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa análise, né? A análise estrutural dentro de um mercado, ela está baseada na identificação das fontes das 5 forças competitivas gerais que determinam a natureza da competição no mercado e no seu potencial de lucro básico, ou seja, é um assunto latente na nossa disciplina, né, que é a sobrevivência das empresas a longo prazo, e é por isso que elas estabelecem essas estratégias de competitividade, mas também é visto a questão da rentabilidade, que eu havia comentado várias vezes com vocês, né, da questão da rentabilidade dessas organizações. A empresa não adianta a empresa se posicionar estrategicamente para estabelecer uma vantagem competitiva diante das outras organizações que compõem esse mercado se ela não é rentável. E a rentabilidade ela não está atrelada ao mercado em si, ela está atrelada ao posicionamento que essa empresa tem diante desse mercado. Eu posso estar no mercado, uma empresa ser rentável e a outra não. Isso se dá não pelo mercado em si, mas pelas ações dessa empresa nesse mercado. Correto? Então tenham bem claro isso. Não é o mercado que é rentável ou não, se a empresa faz parte desse mercado. Até vi algumas respostas como essas no primeiro exercício e não é isso. As empresas elas são ativos independentes que compõem o mercado. E nessa independência, nessa caracterização autônoma que elas têm, elas podem decidir a partir das suas estratégias se vão ser rentáveis ou não. O foco da análise até aqui, então, esteve no mercado como um todo, né, de maneira geral. E nesse nível, a análise levanta diversas implicações para a estratégia competitiva. Na maioria dos mercados, existem empresas que adotaram estratégias competitivas muito diferentes em linhas de produtos, grau de integração vertical. Que é o grau de integração vertical? É a verticalização da empresa, ou seja, quando ela resolve absorver toda a cadeia produtiva. Um exemplo é a Cacau Show. A Cacau Show ela tem uma fazenda que chama Dedo de Deus, é o nome da fazenda, onde isso é a verticalização, é quando a empresa ela é uma fábrica de chocolates que abastece uma rede de franquias da marca. Mas eles também resolveram ter o domínio sobre a produção da matéria-prima, do insumo principal, que é o cacau, para produzir o chocolate. Há uma questão até mesmo de estabelecer padrões de qualidade, padrões de produção, estabelecer uma regularidade de fornecimento dessa matéria-prima, afinal, a cacau provavelmente é um item
sazonal, né, da safra do cacau. Então, eles tendo uma produção, eles podem controlar esses ciclos de safra. Então, isso é a verticalização, é quando a indústria é, ela resolve absorver toda a cadeia produtiva. E nós vimos isso num um exemplo clássico da administração científica, que é Ford, quando ele resolveu, aqui no Brasil, fazer a Fordlândia para extrair o látex, né, a borracha natural, para produzir os pneus da sua fábrica e também outras plantas industriais que abasteceriam a indústria de carros da Ford. Então, é um exemplo clássico de verticalização, tendo atingido diferentes parcelas de mercado. Nesse contexto de tudo isso que eu estou falando, nós temos as 5 forças de Porter, que está lá no outro slide que eu não comentei, né? Que são as 5 forças competitivas que regem o mercado. E nós não podemos esquecer que essas 5 forças, a, a força que ela exerce, o vigor, como diz o Michael Porter, né? O vigor que essas forças exercem sobre as organizações que compõem o mercado e sobre o mercado em si, alteram as estruturas de mercado. Consequentemente, alteram as organizações, alteram os resultados das organizações. Então, o mercado ele funciona como uma estrutura, como um esqueleto que precisa de todas as partes para funcionar corretamente, senão ele se desequilibra, ele se desmonta, ele se desmancha. Então, ele perde a razão de ser, né? No caso das empresas, as empresas perdem a sua rentabilidade e, consequentemente, diminuem, né, o seu tempo de vida, a sua existência no mercado. Assim, as 5 forças competitivas gerais, elas fornecem um contexto no qual todas as empresas em um mercado competem. As 5 forças de Porter, elas garantem que todas as empresas vão competir nesse mercado. Mas precisamos explicar por que algumas empresas são mais lucrativas do que outras e como isso está relacionado às suas posturas estratégicas. Foi o que eu comentei com vocês no início da aula. Nem todas as empresas vão lucrar no mesmo mercado, no mesmo setor. Vejam aqui o nosso comércio, por exemplo. Vou voltar àquele velho exemplo lá da primeira aula, que eu citei o comércio, o setor calçadista no nosso comércio. Existem algumas lojas que trabalham especificamente com calçados. Umas lucram mais, outras lucram menos. Correto, pessoal? Se vocês forem observar, tem algumas lojas aqui na Rivadavia, por exemplo, que são lojas de calçado, não tem muito movimento. Em compensação, as lojas da Andradas e Bela Moda, Zona Franca, estão sempre entupidas de gente comprando. Se tem movimento, se a gente consegue perceber essa circulação de pessoas, é porque provavelmente tem mais movimento, né? Tem mais fluxo de caixa girando do que na loja que eu não vejo ninguém comprando. Então, e elas pertencem ao mesmo mercado. Poxa, se elas pertencem ao mesmo mercado, por que que elas não faturam a mesma coisa? Elas não são rentáveis da mesma maneira. Porque isso vai depender de como essas empresas se posicionam estrategicamente nesse mercado. A Zona Franca, por exemplo, a família é da mesma família que pertence à loja Barateira, Calçados, é a mesma família que pertence à Bela Moda, e eles compram junto, e conseguem preço para competir no mercado. Então, provavelmente isso aumenta a capacidade de atratividade dessas empresas pelo preço dos produtos. Então, esse é um viés, é um prisma desse mercado. É uma forma de nós olharmos. Existem muitos outros aspectos que podem ser observados e aproveitados em termos de identificar o posicionamento dessas empresas no mercado. Isso que nós vamos ver hoje. Como é que eu analiso o posicionamento do meu concorrente? Como é que eu analiso a estrutura como se compõe a estrutura do mercado em que eu estou inserido? E nós precisamos entender também como as diferentes capacidades das empresas em marketing, em redução de custos, administração, organização estão relacionadas às suas posturas estratégicas e ao seu desempenho final nesse mercado. Correto? Então, quando eu observo todos esses detalhes, vejam, marketing, custo, administração, gestão, organização, eu estou olhando para os canais, eu estou olhando para para a cadeia de valor, desculpem, eu troquei a palavra, eu ia dizer canais de distribuição, mas não é.
Eu estou olhando para a cadeia de valor da minha empresa, para as atividades primárias e para as atividades secundárias. De apoio, primárias, atividades primárias e atividades de apoio, que são as atividades que compõem a minha cadeia de valor. Eu estou olhando para dentro da empresa. Mas para analisar o mercado, eu preciso olhar para dentro e para fora, ou seja, para os meus concorrentes, diretos e indiretos. Então, a aula de hoje ela amplia os conceitos de análise estrutural para explicar as diferenças no desempenho dessas empresas que compõem o mesmo mercado, né? Fornecendo ao mesmo tempo uma metodologia para guiar a escolha da estratégia competitiva. Ou seja, quando vocês estiverem inseridos no mercado de trabalho, desempenhando a profissão de administrador de vocês, vocês vão conseguir, ao mesmo tempo, identificar o posicionamento das outras empresas no mercado e definir o escopo de posicionamento que a empresa que vocês estarão trabalhando, ou a empresa de vocês, vão se posicionar e se colocar no mercado. Dessa forma, então, nós temos as dimensões de estratégia competitiva. Essas dimensões são características específicas de mercado que eu consigo perceber. Então, as estratégias das companhias, né, para competir em uma indústria, ou eu coloquei aqui indústria porque o autor, Porter, se vocês forem ler o livro, ele fala indústria, mas quando ele se refere à indústria, não é a indústria em si, que a gente conhece como fábricas, produção em massa, não. É a indústria, ele denomina como o mercado, tá? Então, por isso eu coloquei, como eu digitei do livro, eu coloquei indústria, mas eu sempre corrijo para mercado, até para não confundir vocês, tá? Mas Porter utiliza a palavra indústria como sinônimo de mercado. Então, as estratégias das companhias, né, para competir em determinado mercado, elas podem ser diferenciadas de diversas maneiras. Entretanto, elas seguem dimensões estratégicas específicas de mercado, que nós vamos ver quais são. A primeira delas é a especialização. Então, uma empresa ela pode se posicionar no mercado a partir de uma dimensão estratégica de especialização, que é o quê? É o grau em que a empresa concentra os seus esforços em termos de amplitude de sua linha, os segmentos de clientes-alvo e os mercados geográficos atendidos. Ou seja, eu tenho aqui diversos exemplos, tá? Um exemplo é o da Unilever. A Unilever é uma marca global, eu não quero que vocês associem eu não gosto muito de usar essas marcas assim maiores, de grandes indústrias, porque a gente pode associar tanto a grandes indústrias quanto ao comércio local, a nossa realidade, mais regional. Mas eu trago esses exemplos porque eles são muito claros de especialização. Por exemplo, a Unilever ela tem uma amplitude muito grande na sua linha de produtos. Ou seja, ela trabalha com alimentos, ela trabalha com materiais de higiene, materiais de limpeza, ela trabalha com diversos tipos. Ali vejam na foto, tem sorvete, tem maionese, tem óleo de soja, tem tempero, caldinho quinoa, né? Tempero, sopas, tem molho, tem óleo, suco, né? É um chá, limão iced tea, é um chá gelado. Mas ela também trabalha ali com sabão em pó, trabalha com amaciante, com produto de limpeza, trabalha com produtos de higiene, como sabonete, desodorante, shampoo, condicionador. Então, ela tem uma amplitude na sua linha de produtos. E ela trabalha de maneira especializada nessas diferentes linhas de produtos. Depois a gente também tem a questão eu trouxe o exemplo da Tigre também, né? A Tigre, ela tem um foco diferente do que a Unilever, né? Ela tem um foco muito mais para materiais de construção, para linhas de encanamentos de água, como canos, caixas de água. Ali também a gente está vendo ali ah, material para iluminação, aquele cano amarelo, né, que vai dentro da parede para comportar os fios, acomodar os fios elétricos. Trabalha também com uma linha de colas, de implementos, né, não é só cola que tem ali é um exemplo que estou dando de cola, mas aquela foto ali traz diversos tipos de produtos que são utilizados nessa linha de produtos específica que eles têm. Eles trabalham com esse tipo de material, com plástico, com utensílios para a construção de casas e tanto o setor elétrico quanto a parte de água das residências, de construções em geral.
Então, eu tenho aqui uma questão de amplitude de linha específica, né? Também tenho o exemplo dos segmentos de clientes-alvo, que é quando eu consigo atingir diferentes públicos, mas eu sei quais são esses públicos. Então, esses clientes-alvos estão segmentados e eu sei como atender a esse público. E também a questão dos mercados geográficos atendidos, né? Se a empresa ela consegue ter mercados geográficos específicos, se ela trabalha com importação, se ela trabalha com exportação, ou se ela atende apenas uma localidade de um país, por exemplo, porque essa empresa ela atende produtos específicos daquela região. Então, isso vai depender da empresa em si. Mas a especialização ela trabalha muito com essa questão de amplitude da sua linha, ou de delimitação da sua linha como a Tigre, ou de amplitude da linha como a Unilever, ou com uma segmentação específica de clientes também. A questão da identificação de marcas é quando a empresa se posiciona por meio ela busca a identificação da marca, evitando a competição baseada em preços ou outras variáveis que não sejam a identificação da marca. Não importa o produto, o importante é a marca em si. A identificação da marca ela pode ser alcançada por via de publicidade, força de vendas ou por diversos outros meios. Então, eu trouxe alguns produtos aqui, fotografias, né, de produtos, como, por exemplo, um relógio Rolex, uma calça da Levi's, né, Levi Strauss, e também um perfume da Dior. São produtos que eles têm um apelo comercial muito voltado em cima da marca, porque a marca tem uma associação muito forte com questão de qualidade, com uma questão de produtos, são produtos, tem uma palavra que define esses tipos de produto de luxo, que são muito que se definem muito através da identificação de marcas, né? Produtos como Prada, produtos conspícuos. Essa é a palavra, esse é o termo adequado e específico, correto para definir isso. São termos conspícuos, porque normalmente tem um custo elevado. Uma calça Levi Strauss, hoje em dia, deve estar em torno de R$ 700, porque ela tem uma qualidade superior, ela tem uma marca muito fortemente difundida no mercado e reconhecida. Os perfumes também, perfumes de marca, não só a Dior, mas diversos tipos de perfume também. Marcas de bebidas assim, importantes, como, por exemplo, um whisky Red Label, e outras marcas que vocês conhecem, né? Que a gente está acostumado a ver, Louis Vuitton, marcas da moda, Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, são produtos que se vendem pela sua marca, pela identificação que os clientes têm com a sua marca em si, não diretamente com um produto específico. Também as empresas elas podem se posicionar por meio da política de canal. Aí a política de canal ela está voltada justamente com o que vocês entendem por canal, né? Canais de distribuição desses produtos. Então, essas empresas, elas normalmente se organizam pelo o grau que a empresa busca desenvolver a identificação da marca diretamente com o consumidor final, versus o apoio dos canais, o apoio aos canais de distribuição na venda do seu produto. Isso acontece muito com franquias. E aí eu trouxe ali dois tipos de franquias diferentes. Uma é a Coach, que é uma marca de roupas, e ela tem essa característica, percebam, né? E a Cacau Show é a mesma coisa, é né? Uma franquia. Eles têm eles buscam desenvolver a identificação com a marca diretamente, né, com o consumidor final, e a mesma coisa com a Coca-Cola, por meio de propagandas diretas, e uma intensificação muito forte da marca com o cliente final. Ao mesmo tempo, eles prestam um apoio muito forte aos canais de distribuição. E tanto que a Cacau Show tem fornecimento próprio, uma linha de produtos ampla, né, para abastecer os seus clientes e os seus clientes das lojas, né, no caso, os franqueados. As linhas, as lojas de rede de roupas, por exemplo, também. Aí eu trago o exemplo a Coach, mas eu tenho outros exemplos, como, por exemplo, a loja que tem aqui na cidade, que é a loja da Pompeia, que é a loja de jeans, como é que é o nome? É a loja. Esqueci o nome agora. É a loja que é a mesma dona da Pompeia, mas é a loja de jeans. Que fica aqui ao lado do Colégio Instituto. Não lembro o nome agora da loja, me fugiu o nome. Mas elas usam muito esse apelo, né, da marca em si, mas. E é engraçado que eu não lembro o nome da marca, né? Mas tudo bem.
Usam o apelo da marca, mas elas prestam atendimento, prestam apoio aos canais de distribuição, às franquias. A Coca-Cola também é um exemplo, mas ela não é diretamente, ela não é uma franquia. Mas eu trouxe aqui essa foto dos caminhões da Coca que fazem o abastecimento dos pontos de distribuição. Então não importa se é um armazém lá num bairro distante, periférico, ou se é um grande restaurante badalado no centro da cidade. Não importa, a Coca-Cola ela vai abastecer o seu ponto, o seu canal de distribuição, aonde estiver. Então, são empresas que são marcas, né, que têm muito forte essa característica de estabelecer uma política com os canais de distribuição. Depois, a gente tem ainda a seleção do canal. E esse posicionamento dessas empresas, ele está muito atrelado, né, aos canais de distribuição. A escolha dos canais de distribuição que variam de canais pertencentes à companhia e pontos de venda que são especializados em um dado produto até canais que distribuem amplas linhas de produto. Então, as empresas que adotam um posicionamento de seleção do canal, elas não vão, ela que é diferente do anterior, né? A política de canal que ela estabelece uma relação forte com o canal de distribuição. Aqui na seleção do canal, ao contrário, eles não selecionam, eles vendem em qualquer, seja uma loja própria, seja uma rede de uma loja de varejo, um supermercado, uma, uma loja de departamento, ou até mesmo utilizando os próprios revendedores. Eu trouxe aqui um exemplo, vários exemplos, né? Trouxe aqui a loja Boticário, a empresa O Boticário. Eles vendem por meio das lojas próprias, eles vendem por meio das revendedoras, e aqui tem uma capa de revista, né, que fala dessas revendedoras e como elas estão se saindo no mercado. Também vendem por meio do site. Trouxe ali, né, a interface do site da loja do Boticário. Então, eles fazem essas vendas em separado. E também trouxe ali esses canais de venda geral, que é, por exemplo, sites de venda de diferentes, são hostings, né? Que eles agregam diferentes vendedores e vendem por meio dos seus canais, como dos seus portais, que aí é o mais voltado ao e-commerce, que é a Magazine Luiza, a Amazon, Lojas Americanas, Submarino, e aí por aí vai, né? Que nós temos conhecimento. A qualidade do produto. Mas só um pouquinho, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é que não é a seleção do canal, não são essas empresas, tá? Não é a Magazine Luiza, não é o Submarino, mas são as empresas que vendem por meio desses canais, certo? Então ali, por exemplo, se eu for comprar um computador nas lojas americanas, vai ter diversas empresas que estão associadas às lojas americanas e que por meio do portal das lojas americanas vendem esse produto, mas não especificamente é das lojas americanas. E a mesma coisa acontece com os outros, com a Amazon, Submarino e Magazine Luiza. E por aí vai, né? De produtos de limpeza, até mesmo de supermercado, a gente pode fazer através desses portais hoje em dia. Outra forma de posicionamento das empresas de dimensão, né, estrutural de mercado que essas empresas podem alcançar é a qualidade do produto. Então, elas vão buscar, né, o seu nível de qualidade do produto em termos de matérias-primas, especificações, padronizações de produção, observância das tolerâncias e características específicas do produto. E vão medir isso como? Por meio dos certificados de qualidade. E aí nós temos diversas certificações de qualidade, né? No Brasil, temos o Inmetro, o selo do Inmetro, temos que muitas vezes ali diz que é compulsório, né? Porque dependendo do tipo de produto fabricado, ele vai exigir uma norma, ele vai exigir a cobrança das normas regulamentadoras para esse produto. Por exemplo, o botijão de gás, ele precisa obedecer a normas regulamentadoras específicas da produção desse tipo de produto, então ele precisa ter o selo do Inmetro. Quer dizer que esse produto está certificado, está regularizado, está regulamentado e não oferece risco ao seu uso. Temos também ali o ISO 9000, que é 9000, 9001, 9014 e por aí vai, tem diversos ISO, né? E as empresas hoje em dia elas buscam essa certificação para garantir um selo de autenticidade aos seus produtos ou serviços. Aqui em Santana do Livramento nós temos uma empresa certificada ISO, que é a empresa, é o laboratório Dr. Pio.
Temos também, possuem diversas certificações, né? Eles trabalham fortemente em busca desse reconhecimento e também as normas da ABNT. Por quê? As normas da ABNT não servem somente para fazer trabalhos acadêmicos. A ABNT é um sistema de certificação complexo que envolve diversas NBRs, que são normas regulamentadoras brasileiras, que vão servir para diversos tipos de produtos. Aliás, para todas, na verdade, né? A maioria dos produtos tem que obedecer especificações, normas regulamentadoras. Então, a ABNT ela está aí para isso, ela abrange todas essas NBRs. Depois nós temos ali a liderança tecnológica. O grau em que a empresa procura a liderança tecnológica versus um comportamento imitativo. Aí a gente tem que definir se esse comportamento ele é imitativo, ele é uma, ele é uma reprodução de uma liderança tecnológica imposta anteriormente, ou se ele é de fato uma liderança tecnológica, se ele é algo inovador. Então, nós temos aqui que é importante notar que uma empresa ela pode ser líder em tecnologia, mas deliberadamente não fabricar o produto da mais alta qualidade do mercado. Qualidade e liderança tecnológica não andam necessariamente juntas. E aqui eu trouxe uma foto um pouco polêmica, acredito, né? Que era da empresa Tienet. Eles oferecem. Não sei se eu poderia caracterizá-los como líder em tecnologia na cidade. Tem outras empresas que também prestam esse serviço, mas uma, eles têm uma característica muito forte de sempre estar à frente das outras empresas, em, por exemplo, implementar outras formas de tecnologia, outros sistemas de tecnologia, digamos assim, como, por exemplo, as plataformas de coleta não é bem plataforma, as placas de coleta de energia solar. Eles eles começaram só como um provedor, hoje em dia, provedor da internet via rádio, hoje em dia eles têm a fibra ótica e estão progredindo para outros ramos tecnológicos que não propriamente o provedor da internet. Inclusive, eu acredito que recentemente, tanto eles quanto a TV A Plateia já não estão mais com o provedor da internet. Se eu não me engano, não quero dar notícias aqui para vocês erradas, mas a princípio eles venderam, a plateia vendeu e eles também venderam para uma nova empresa de fibra ótica, até mesmo pela capacidade de investimento que essas empresas têm, né? Chega num momento em que eles querem investir em outras coisas que tenham prioridade ou que eles vejam como mais futurista, mais tecnológico e que vai ser necessário para as pessoas. Então é um exemplo, certo? Eu sei que é um exemplo, como eu vou dizer, ele é um exemplo controverso, porque uma vez eu assisti uma apresentação da Tianet, e aí o pessoal começou a reclamar que não funcionava a sua internet, e que quando mais precisava não tinha, e que era uma briga para irem lá fazer manutenção. Aí houve toda uma polêmica, por isso que eu sei que esse tema é sempre bem interessante de ser abordado. Cada um vai ter sua opinião, né? Pode ter uma opinião enquanto empresário, enquanto administrador de uma empresa, e pode ter opinião como cliente também. Então, são opiniões diversas. A integração vertical, que é o que eu falei para vocês na questão da verticalização, quando as empresas elas absorvem todo o processo da cadeia produtiva. Aqui é o exemplo da Cacau Show, trouxe ali uma foto da fazenda, né, Dedo de Deus, que é a fazenda própria da Cacau Show, que ela é localizada no estado do Espírito Santo. Então, número 1 ali, número 2 é a fábrica de chocolate em São Paulo. E a número parece uma pintura porque é muito bonito um chocolate assim, né? É pichado, como não é pichado, pichado não é pichado, ele é grafite. Foi o Cobra que fez, aquele artista famoso, foi ele que pintou toda essa fachada da fábrica, né? Então, por isso ela parece bem realista, porque ela foi feita em grafite. Muito interessante até como eles construíram essa fábrica. A fábrica, que ela tem um formato bem diferente do tradicional, mas também a questão desse painel. Muito bonito, inclusive, né? E também a questão aí, né, o número 3, acaba deslanchando nas redes de lojas e franquias pelo mundo. Que a Cacau Show tem. O objetivo dela é ter no mundo, tem lojas em Nova York, tem lojas. As lojas que são fora do Brasil, elas são
próprias da Cacau Show. E no Brasil, por todo o Brasil, né, nós temos as franquias. Então, esse é um exemplo da integração vertical. Depois aqui a posição de custo, né? Nós temos o grau em que a empresa ela busca a posição de mais baixo custo na fabricação e na distribuição através de investimento em instalações ou equipamentos para minimizar o custo. Eu estava conversando com outra turma, não lembro agora, não sei se era em logística, era na turma, e eu dei esse exemplo da Amazon, porque a Amazon ela tinha até, ela está hoje no Brasil com 8 centros de distribuição, 8 CDs. E ela tinha 5. Os últimos 3, que é no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal, eles foram inaugurados esse ano, o ano passado, esse ano. Então, é muito recente. E essa expansão de centros de distribuição, ela se deu muito em função do programa Prime, né? Que é quando os clientes pagam para ter o seu produto ao menor tempo possível na sua casa. Então, a Amazon, ela prima por isso. E isso faz também com que eles tenham mais clientes, consigam angariar mais clientes, até mesmo pela diminuição do tempo de entrega. Então, eu coloquei no mapa aqui, onde hoje no Brasil, na atualidade, nós temos centros de distribuição na Amazon. Então, tem 4 em São Paulo, no estado inteiro de São Paulo, né, dividido no estado, só na cidade de São Paulo, tem ao longo do estado tem 4 centros de distribuição. Tem um no Pernambuco para atender o norte do país, e tem mais centralizado, então, no Distrito Federal, que é o novo, em Minas Gerais, e também no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Então, essa é um grande exemplo de posicionamento de custo dessas empresas. Eu também tenho notícias, ainda não sei se são especulativas, mas é importante a gente comentar do site Ali, que é aquele Ali eu não sei se é AliExpress ou AliExpress, não sei qual é a pronúncia correta, mas eles estão fazendo o transporte dos produtos para o Brasil devido à grande demanda por avião para que venha mais rápido, mas a progressão desse trabalho, né, de custo, de tentar diminuir os custos e tornar essas entregas mais ágeis, também implica na construção de centros de distribuição. Aí vocês pensam, né? Essa questão, isso não vai aumentar o custo da empresa? Eu ter que construir um prédio, empregar pessoas? Sim, mas ao mesmo tempo em que eu tenho a aderência desses custos à minha empresa, eu também tenho um aumento de consumo por parte dessa empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um livro e ele demorou 5 dias para chegar na minha casa. 5 dias o livro demorou, assim, não mais que isso. Ele veio por transportadora. Ele nem veio pelo correio, ele veio pela transportadora. Então, e eu não paguei o frete. O frete era zero, o livro era mais que R$ 100, né? Eu não sei se para todo mundo é mais que R$ 100 ali, ou se era uma promoção do dia, isso eu não sei dizer porque eu não compro muito. Mas eu vou passar a comprar mais agora da Amazon, justamente por essa facilidade e essa rapidez na entrega. Aí eu comprei outros 2 livros pela estante virtual, no mesmo período, e ainda não chegou. E já faz 10 dias. Então, acredito que vai vir lá pelo 15º, 18º dia. Então, demora mais. E às vezes a gente precisa desses produtos mais urgentes. Isso faz com que o cliente opte pelo acesso fácil e pelo menor tempo. E isso a Amazon está conseguindo demandar muito bem no Brasil. Depois nós temos também a questão do atendimento, né, onde a dimensão estrutural de mercado que é relacionada a atendimento, onde o grau em que a empresa proporciona serviços auxiliares com a sua linha de produto, como assistência técnica e uma rede própria de atendimento, crédito e assim por diante. Este aspecto poderia ser visto como parte da integração vertical, mas é considerado à parte com finalidades analíticas. Então, eu poderia entender que essa empresa que eu trouxe para vocês é a Apple. Eu poderia entender que ela assume uma característica de verticalização, porque afinal eles produzem os seus produtos, eles desenvolvem a sua própria tecnologia. Na verdade, eles não produzem, né? Eles produzem na China. Os celulares da Apple são produzidos na China. Somente a tecnologia e as ideias são desenvolvidas na América.
Então, no Vale do Silício, né? Então, nós temos aqui a sede da Apple no Vale do Silício, onde é um campus universitário, onde ele é um prédio totalmente sustentável. Ele é um prédio, assim, é algo é surreal o investimento que a Apple fez para desenvolver esse prédio circular. E, ao mesmo tempo em que tem essa maravilha construída, nós temos também as tecnologias que a própria Apple desenvolve. Temos as lojas próprias do varejo para atender os seus clientes, vender os Macs, vender os iPhones e todos os outros aparelhos da marca. E também temos uma assistência técnica própria, porque não é qualquer pessoa que sabe, ela precisa estar capacitada a mexer um telefone num iPhone, né? Ter até mesmo os equipamentos não são os mesmos. Então é muito específico a questão da Apple, não chega a ser um processo de verticalização, se assemelha sim, mas eles têm uma característica de muito mais de uma rede própria de atendimento, de oferecer crédito para que as pessoas possam adquirir os seus próprios produtos. A rede de carros também tem essa questão, né, das fábricas, das montadoras de carros também oferecerem uma própria assistência técnica, a sua linha específica de produto, uma rede específica de atendimento e crédito, e assim por diante. Então, nós temos essas características muito específicas do atendimento voltado, de um atendimento especializado ao cliente da marca. Depois ali a política de preço, que é a mais popular. Eu adoro a política de preço porque ela visa o preço, a posição relativa do preço no mercado. Ela não vai analisar marca, ela não vai analisar marketing, ela não vai analisar cadeia verticalizada, nada. Ela vai analisar o preço. E muitas vezes, dependendo do comércio, dependendo do mercado em que essas empresas se posicionam, a gente pode perceber aqui na nossa cidade, tem muitas empresas de tudo por R$ 1. E elas sempre estão cheias. Vocês podem notar, podem caminhar aqui na Andradas, sempre estão lotadas. Então é um mercado muito aquecido. Quer dizer que existe público para isso, né? Então a política para esse tipo de empresa que utiliza da política de preço. Então a posição do preço, ela vai estar em geral relacionada a outras variáveis, como a posição de custo e a qualidade do produto. Mas o preço é uma variável estratégica distinta que deve ser considerada à parte, ou seja, eu tenho normalmente preços fixos estabelecidos para os meus produtos, ou às vezes tudo por 10. Antigamente, há muitos anos atrás, digamos que há uns 20 anos atrás, era tudo por R$ 1. Ou depois aumentou, né? Depois foi tudo para R$ 1,99. Quem não lembra dessas lojas, né? Era muita bugiganga. Continuam as mesmas coisas, né? Os utensílios domésticos e coisas para casa, copos, enfim, utilidades, como a gente chama. Até roupas. Então, nós temos, e essas empresas, elas adotam essa questão. Quem vai comprar nesse tipo de local sabe que a qualidade do produto, ela pode não estar adequada a um produto superior, mas ela sabe o que ela está comprando, ela sabe que ela está indo ali, que ela vai comprar naquele local porque tem preço. Então, a questão da qualidade, ela fica um pouco mais aleatória, né? E a empresa, ela tem esse objetivo também, e é muito claro, de posicionamento, de posição de custo e qualidade do produto. Isso é claro para a empresa. Nós temos também a questão da alavancagem. Aí a alavancagem é o grau de alavancagem financeira e operacional a que se dispõe essa empresa. E isso está muito atrelado à margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional da empresa, né? São questões de finanças, especificamente, de análise, de demonstração do resultado do exercício, né, da famosa DRE, resultante do balanço patrimonial. E aí é uma análise financeira mesmo da empresa, onde o GAU, né, que é o grau da alavancagem operacional, para estar adequado à empresa e para que essa empresa demonstre que ela possui um lucro operacional, sempre terá que ser maior que 1. Ponto. Essa é a grande questão. Eu sempre vou dividir a margem de contribuição, eu vou olhar a demonstração do resultado do exercício, lá no final do meu balanço patrimonial da empresa, e normalmente as empresas de capital aberto, elas possuem esses dados, eles são públicos, então eu posso pegar a margem de contribuição, dividir pelo lucro operacional e ver se esse número fica a maior que 1. Se ele for a maior, é porque a empresa possui, né, um lucro operacional viável. Também, pessoal, a gente tem o relacionamento dos governos com o país de origem e anfitriões.
E aí a gente vai estar lidando com empresas multinacionais, né? Em indústrias, e aí sim a gente fala de indústrias como indústrias mesmo, fábricas, produção em massa. Em indústrias multinacionais, o relacionamento que a empresa desenvolveu ou que ela está sujeita com o governo do seu país de origem, assim como com governos de países estrangeiros em que está operando. Por exemplo, nós temos sede da Petrobras, sede não, desculpa, nós temos sedes, né? Nós temos diferentes sedes da Petrobras em diferentes países no mundo, não é só no Brasil. Então, nós temos, estou dando um exemplo da Petrobras, mas posso dar um exemplo, por exemplo, das montadoras de carro, Ford, Chevrolet, Toyota, essas fábricas, elas possuem montadoras ao redor do mundo todo. E elas têm que ter esse posicionamento, né, esse relacionamento com os governos do país de origem, ao qual a marca pertence, bem como aos países aos quais elas estão sediadas. Agora eu estava até preparando uma aula, não sei se é para vocês, porque eu não lembro agora, mas ela era sobre a Bridgestone, que é a marca de pneus. E a Bridgestone ela ocupa 150 países no mundo, ao redor do mundo, tanto em unidades operacionais de fabricação de pneus, quanto escritórios e outras sedes com outras finalidades. Então, é bem interessante como imaginem como essa empresa ela precisa se posicionar com relação ao país de origem e com relação ao que é a China, é o país de origem da Bridgestone, que ela pertence à Toyota, e ao mesmo tempo com países em que elas estão em que elas estão atreladas, no caso, né, onde elas estão sediadas. Então essa relação precisa ser bastante é, é, ponderada, essa é a palavra. E eu trouxe aqui um exemplo para quem assistiu Indústria Americana. Esse filme ele ganhou o Oscar do ano passado, se não me engano, 2019 ou 2020, não lembro agora. Mas ele. Não foi do ano passado, acho que foi 2019 que ele ganhou o Oscar. É um documentário, ele está no Netflix, é um documentário da Netflix, em que eles mostram o choque cultural e não só cultural, social, profissional dos trabalhadores americanos, norte-americanos, com os trabalhadores chineses, que é uma indústria, não quero dar spoiler, mas eu vou falar, né, para poder contextualizar, é uma indústria chinesa que vem para o Brasil, que vem para os Estados Unidos, e eles adquirem uma planta, uma unidade operacional se eu não me engano, da General Motors, mas ela está desativada. E aí eles começam a produzir ali naquela fábrica desativada, eles ativam ela, reformam toda ela, e aí começam a produzir painéis para-brisas de carro. Essa é a especialidade da empresa, para-brisas, vidros de carro. Só que nisso, eles trazem o pessoal da China, e aí eles contratam americanos, e aí tem a questão dos sindicatos, que eles não querem de jeito nenhum que sindicatos entrem dentro da indústria, eles não permitem que as pessoas entrem, quem fala é demitido, quem fala em direito trabalhista é demitido. Então é um choque cultural, profissional, como eu falei, cultural, profissional, social muito grande. E a gente acaba vendo como essas indústrias, muitas vezes multinacionais, né, essa é uma indústria multinacional, tem diversos outros países no mundo, eles não conseguem, têm dificuldade de se adaptar com a cultura local, com os governos em si. Quando se fala em governos, não é diretamente com o governo, mas são com é todo o sistema político e legal que constitui um país. As leis trabalhistas, por exemplo, as leis, a questão propriamente dos sindicatos, que está muito evidenciada nesse documentário. Então, eu recomendo quem não assistiu, o nome é Indústria Americana, para ver realmente assim, ó, falar é muito fácil, como a empresa deve se comportar, como ela deve se posicionar, quais as estratégias ela deve adotar na sua essência, para que elas obtenham a famosa vantagem competitiva da qual nós tanto falamos. Entretanto, na prática, é muito mais complexo. E é bem interessante vocês olharem com o olhar de administradores. Se vocês fossem administradores dessa unidade operacional dessa fábrica, o que vocês fariam na situação
enfrentando os problemas e as situações conflituosas que essas pessoas enfrentaram durante o documentário. E é real, né? Porque é baseado em fatos reais. Depois vocês me contem, depois que vocês assistirem. Então, pessoal, os grupos estratégicos. Os grupos estratégicos, eles é o primeiro passo da análise estrutural de mercados, né? Então, a gente já viu ali quais são as dimensões estruturais de mercado, no quais as empresas elas podem se encaixar ou não, a partir das suas próprias estratégias. E o primeiro passo na análise estrutural desses mercados é caracterizar as estratégias de todos os concorrentes significativos em cada uma dessas dimensões. Então, eu observo meu concorrente, e tento atrelar a ele essas dimensões. Pode ser uma única dimensão, pode ser várias dimensões numa mesma empresa, mas eu consigo enxergar a empresa e consigo, inclusive, prever quais serão as próximas ações da empresa a partir das dimensões às quais eu classifico. Essa atividade ela permite a classificação do mercado em grupos estratégicos. E prestem bem atenção no que eu vou dizer. Um grupo estratégico é o grupo de empresas em um mercado que estão seguindo uma estratégia idêntica ou semelhante ao longo das dimensões estratégicas. Então, eu tenho, por exemplo, no mercado que eu faço parte, no setor, eu tenho 5 empresas que seguem a estratégia, a dimensão estratégica de posição de custo. Melhor, vamos ver aqui em Santana do Livramento. Eu tenho 5 empresas em Santana do Livramento, que eu tenho uma empresa em Santana do Livramento, e a minha empresa faz parte desse mesmo mercado, das empresas tudo por 10. Então, eu observo que essas empresas elas têm uma política de preço. Essa é a dimensão estrutural de mercado que elas têm. Então, a partir disso, eu consigo identificar o meu concorrente. Isso é meio óbvio, esse exemplo que eu estou dando, né? Ao mesmo tempo, eu consigo, então, identificar o seguinte: eu consigo ter, dentro desse mercado, eu posso ter 9 empresas, né? Coloquei 9 casinhas aqui, porque é o que coube, tá? Mas é um exemplo mesmo. Eu posso ter 9 empresas e cada uma delas adotar estratégias diferentes. Então, a empresa 1, ela adota a estratégia de especificação de produtos, que é aquela primeira que a gente viu. Depois, a segunda adota posicionamento de custo. A terceira adota alavancagem. A quarta, cada uma adota uma posição diferente. O que classifica isso? Cada empresa vai caracterizar um único grupo estratégico dentro do mercado. Então, quer dizer que eu tenho 9 grupos estratégicos? Sim. Se cada uma dessas empresas que compõem o teu mercado, o mercado onde tu estás inserido, quer dizer que cada empresa compõe um único grupo estratégico. Aqui tem um grupo estratégico, aqui tem outro grupo estratégico, aqui tem outro, e aqui é outro, e aqui é outro único grupo estratégico, e assim por diante. Tá? Um mercado ele poderia ter apenas um grupo estratégico se todas as empresas seguissem essencialmente a mesma estratégia. Nesse caso, cada uma está seguindo uma única estratégia, diferente. Então, cada empresa é um único grupo estratégico. Já no próximo exemplo, aqui sim eu tenho diferentes grupos estratégicos compostos por diferentes empresas. Tá? Em outro extremo, cada empresa poderia constituir um grupo estratégico diferente. As figuras estão trocadas aqui, pessoal. Essa figura seria a primeira e a primeira seria essa aqui. Mas aqui eu tenho, então, por exemplo, 2 empresas que compõem o grupo estratégico 1. Depois eu tenho 3 empresas, a empresa 2, a 8 e a 6, que compõem um grupo estratégico 2, porque seguem uma única ou um conjunto de dimensões específicas. E depois aqui o grupo 3, com 4 empresas que compõem também, podem seguir dimensões estruturais parecidas ou iguais. E, de qualquer forma, eles vão seguir o mesmo grupo, tá? E aí eu consigo explicar essa figura aqui, contextualizando com essa, que eu posso ter esse agrupamento de empresas, que cada uma vai constituir um grupo, ou então cada empresa vai adotar uma estratégia diferente e, consequentemente, cada uma delas vai ser uma unidade de um grupo estratégico. É mais complexo, né? Mas pode existir também. Em geral, existe um pequeno número de grupos estratégicos que responde pelas diferenças estratégicas essenciais entre as etapas de um mercado. Por exemplo, na indústria de eletrodomésticos, um grupo estratégico como a GE
que é a General Electric, ela caracteriza-se por amplas linhas de produto, publicidade em grande escala a nível nacional, alto grau de integração e distribuição de atendimento cativo. Então, nós temos diversas questões aqui que definem como essa empresa ela consegue se posicionar no mercado, com a sua ampla variedade de produtos, com o seu produção, né? A publicidade em grande escala a nível nacional e até internacional, porque ela é uma multinacional. É um exemplo. Depois nós temos outro grupo, né, que é constituído de produtos especializados como a Maytech, enfocando segmentos de alta qualidade e alto preço de distribuição seletiva. Então, ao mesmo tempo que nós temos a General Electric atendendo utensílios domésticos de toda forma e com preços relativamente mais acessíveis de produtos de luxo, mas também muito mais em produtos acessíveis, nós temos a Maytag, que é uma marca que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, mas ela é de produtos de alta tecnologia e de luxo. São produtos conspícuos, que tem o mesmo segmento da General Electric, né? Utensílios domésticos, vejam ali. Lava-louça, fogão, micro-ondas, geladeira, mas tem um computador na tela da na porta da geladeira. São produtos em aço, aço escovado, que nós chamamos, né? Então, são produtos realmente bem mais luxuosos, mais caros. Eles têm um alto preço e também a distribuição deles não é como a General Electric. A distribuição deles é mais seletiva, ela é para consumidores específicos que vão consumir, estão dispostos a pagar, né, o preço desses produtos. Então, nós temos, vejam a diferença, como nós conseguimos. Esse aqui é um exemplo, né, de como nós conseguimos segmentar o mercado. Aqui eu peguei uma indústria, peguei duas indústrias do mesmo ramo, mas que atuam de formas diferentes. A General Electric tem propaganda em grande escala, tem um atendimento cativo, né, dos seus clientes, está na casa de todo mundo. Quem é que não tem um eletrodoméstico, uma televisão ou um como é que chama? Um ar-condicionado da General Electric? Né? Ou então uma estufa antiga ou um ventilador. Alguma coisa, alguém tem. O tio tem, a mãe tem, o avô tem, alguém tem. Qualquer parente tem, né? Digo. E a Maytag, que já não é bem assim. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Então, ela tem produtos de luxo. Também nós temos outro grupo, por exemplo, como a Hooper e a Design Manufacturing, que ela produz sem fazer publicidade para as marcas privadas. Então, a Hooper ela é uma marca de autopeças. E a Design Manufacturing, ela faz desenhos industriais de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, eles fazem desenhos para a fabricação de produtos, não por isso que é design e manufacturing, tá? Então, são empresas que elas têm um espaço cativo no mercado, entretanto, elas não fazem publicidade nenhuma, diferentemente das outras. Por isso, pessoal, nós temos aqui esse mapa de grupos estratégicos para a gente entender, né, como é que as empresas elas conseguem se posicionar de maneiras diferentes e ainda assim conquistar o seu espaço no mercado. Elas não deixam de ser lucrativas porque vendem para um grupo seletivo, como a Maytag, que eu dei o exemplo, ou elas também não deixam de ser lucrativas porque vendem produtos populares, como a General Electric, ou como ali a Rooter, ela não é Rooter, né, o nome? Hooper, ela não deixa de vender porque não faz propaganda. Ela tem um público específico que faz esse consumo desses tipos de produtos. E ela se posiciona no mercado a atender esses clientes-alvo com as suas linhas de produtos específicas. E elas conseguem atender elas entendem isso como um posicionamento de mercado e conseguem atender a essas demandas. Por isso, elas conseguem serem lucrativas em mercados que muitas vezes uma empresa vai ser lucrativa e a outra não, porque elas conseguem compreender essa função de posicionamento de mercado e então exercer a sua vantagem competitiva sobre as demais empresas do ramo. Esse aqui é um exemplo muito claro, né, sobre o que eu estava falando para vocês. Por exemplo, aqui no grupo A, eles possuem o nível de especialização é maior, então eles têm uma linha reduzida, ao mesmo tempo em que eles têm uma alta integração vertical, né? Lembram da verticalização, a absorção da toda a cadeia produtiva? Então, eles têm uma linha completa, integrada verticalmente, baixo custo de fabricação, atendimento reduzido e qualidade média. Já aqui no grupo D, já vamos aqui para o grupo D que está aqui meio embaixo, eles têm uma linha completa,
ou seja, muito mais ampla, como a Unilever, por exemplo, que tem diversos tipos diferentes de produtos, desde produtos químicos, de limpeza, até alimentos, e, e tem uma alta integração vertical. Nesse caso aqui na linha reduzida, eles têm uma baixa integração vertical, é o contrário, tá? Porque quanto mais alto, mais baixo será a integração vertical. E aí o grupo deles tem uma linha reduzida, altamente automatizada, o preço é baixo, e também tem um baixo grau de atendimento, porque normalmente eles vão produzir em massa. E aí o atendimento ele é descentralizado. Certo? E assim a gente vai posicionando esse conjunto de empresas dentro dessa, dessa lógica de especialização, integração vertical, agrupando essas empresas por meio das dimensões que nós vimos anteriormente nos slides. Certo, pessoal? Só vou ressaltar aqui uma última frase ali que eu achei bem interessante, que é, em última análise, cada empresa é um caso único. Assim, a classificação de empresas em grupos estratégicos levanta questões subjetivas sobre o grau de diferença estratégica que cada uma delas adota. Então, muitas vezes a gente ele é muito subjetivo nessa avaliação. Eu acho que essa empresa ela adota tal dimensão, mas eu não tenho uma ideia muito clara porque ele é meu concorrente. Muitas vezes eu não tenho um mercado tão aberto para olhar, para verificar de fato se essa empresa ela adota essas dimensões e ela segue essa ideia de posicionamento de mercado. Então, muitas vezes a análise ela pode ser subjetiva, por isso é importante tomar cuidado com isso, tá? É isso então, pessoal. Por hoje, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem e até a nossa próxima aula.